Queridos, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior Trovão que vos fala. É um prazer estar aqui, é um prazer estar convosco. Estou aqui nessa live abençoada. Estou aqui diretamente do culto da laje, na Rocinha. Acabamos de dar uma palavra aqui no culto da Rocinha. E agora a gente está, como acordado, a gente estará aqui para fazer essa live. Uma live esclarecedora sobre o posicionamento do cristão na política. Vai lá, compartilha aí, chame mais alguém, seja bem-vindo e vamos falar aqui alguns minutos sobre o posicionamento do cristão na política. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus, compartilha aí, compartilhe com mais alguém, compartilhe com seus amigos. Vamos lá, acho que isso aqui vai ser muito esclarecedor para as pessoas que vão nos ouvir hoje. Estou com a voz um pouco debilitada. Muitos anos aí. Essa semana, aliás, uma semana bem cansativa. Só ontem de ontem eu estive em 5 compromissos, falando, pregando. E as cordas vocais, você sabe como é que é. As cordas vocais é um pouco complicada. A gente não é uma máquina, né? As cordas vocais cansam. Então, a gente estar aqui com as cordas vocais um pouco debilitadas. Mas compartilhe o vídeo aí. Compartilhe com mais alguém para a gente alcançar um maior número de pessoas nessa noite. Marque alguém aí nos comentários. Marque alguém nos comentários aí para que possa de fato aí ter a mente esclarecida aí nessa tarde. Estamos aqui nessa noite, aliás. Estamos aqui no Instagram e também estamos aí na nossa página aí do Facebook. Que Deus abençoe a todos da página do Facebook. Em nome do Senhor Jesus. Está aí a missionária Vinícia Porto. Deus abençoe, Vinícia. Queridos, Paulo Neto, meu amigo Paulo Neto, Deus seja louvado. Paulo Neto, compartilha aí, meu amigo. Compartilha aí, em nome do Senhor Jesus. Queridos, o posicionamento do cristão na política. Meu amigo Alberto Machado. O posicionamento do cristão na política. Qual é a posição do servo de Deus? Qual é o posicionamento de um cristão na política? Será que ele deve se ausentar? Será que ele deve se posicionar? Será que ele deve se manter neutro? Qual é o posicionamento do crente na política? A Bíblia, ela diz em João 8,44, que a única coisa que é atribuída ao diabo é que ele é o pai da mentira. A única coisa que a Bíblia atribui ao diabo como criação é que Satanás é o pai da mentira. Esta é a única coisa que a Bíblia diz que o diabo criou, que era mentira. Então, Satanás, de fato, é o pai da mentira. O restante, Deus criou. Na verdade, se nós olharmos à luz da Bíblia, quem criou a política foi Deus e não o diabo. Deus criou a política. O próprio sistema de governar, porque a política é a arte também de governar, é a arte de governar sobre um povo. Se você observar, na criação do Éden, quando Deus plantou aquele jardim do Éden, tô me orientando aqui a tirar a mão aqui, ó, a minha esposa, olha aí. Quando Deus criou o jardim do Éden, ou plantou o jardim do Éden para Adão, a Bíblia vai dizer que quando Deus cria ou Deus planta aquele jardim, a Bíblia diz que quando Deus vai criar os animais, o próprio Deus falou para Adão: governe sobre tudo, governe sobre os animais, o governo está nas suas mãos. Observe que Deus já entregou na mão do primeiro casal a arte de governar. Ali já estava estabelecido. Você pode observar que o próprio Nimrod já tinha um povo com ele. Desde o início da Bíblia já se tinha a arte de governar. Os juízes, se tinham os reis,
Depois, no Novo Testamento, os governadores, no Antigo Testamento também, os governadores. Sambalate foi o governador de Samaria. Então a Bíblia mostra em todo o trajeto sobre a arte da política. Deus criou de fato a política e também o sistema de governar. A questão é que em toda a Bíblia, quando se havia um governo bom, o povo prosperava. Quando se havia um governo ímpio, o povo gemia, conforme está em Provérbios 29:2. Quando o justo se alegra, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. E é isso que acontece. O povo sofria de fato quando o ímpio estava no poder. Só a luz que apagou aí. Era um ímpio que estava no poder. Quando o ímpio está no poder, o povo gemia. Quando o ímpio estava no poder, o povo se entristecia. Então, a própria Bíblia fala de fato sobre a arte de governar. E a grande questão é, será que nós, como crente, podemos se ausentar da política? Nem Cristo se ausentou da política. Lembro-me, em uma oportunidade, que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vá até a beira daquele rio, e ali na beira daquele rio tem um peixe, e na boca daquele peixe tem 2 moedas. Paga o tributo para mim e para ti. Então, você vai pagar o tributo para mim e para ti, porque dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Nem Cristo se ausentou da política, nem Cristo se ausentou como cidadão. Jesus foi 100% homem e Jesus foi 100% Deus. Como homem, Jesus exerceu o seu papel de cidadão. Jesus pagou tributo, Jesus pagou impostos. Jesus não se ausentou dos compromissos que um cidadão tem quando ele estiver nesse mundo. Enquanto ele no mundo ele estiver, nem Cristo, sendo Cristo, se ausentou dos seus compromissos como cidadão. Jesus pagou o tributo, Jesus pagou. Então, Cristo conversou com o governador Pilatos. Cristo foi retirado da cruz por um senador chamado José de Arimateia. Para você que não sabe, se Jesus fosse deixado na cruz, ele morreria como qualquer outra pessoa, como indigente. Porque quem morresse na cruz não tinha direito a ser enterrado, não tinha direito a ser sepultado. Mas um senador, homem rico, chamado José de Arimateia, foi até a Pilatos e pediu a Pilatos que retirasse o corpo do seu mestre daquela cruz. Se não fosse um político, Jesus estaria naquela cruz e as aves de rapina comeriam seu corpo. Então, a política é importante demais. E a política, ela decide o futuro de uma nação. A política decide o rumo de um país. Aí, a grande pergunta que não quer calar. Se nós formos olhar hoje, se nós formos perguntar hoje, se eu fosse perguntar a você, será que no seu conceito a política está boa ou a política está ruim? Boa parte das pessoas vão dizer que a política está ruim. E se a política está ruim, a pergunta é, quem é que colocou os políticos na política? Quem é que colocou os homens que estão como políticos na política? É certo que você vai responder, é nós. Eu e você, com os nossos votos, escolhemos os políticos que nos representam. Então, se o cenário político não te agrada, a pergunta é, quem é que escolheu esses homens para entrarem na política? Você, com seu voto, escolheu eles. Então, o culpado do cenário político estar assim é a má escolha de um povo. Se você não observar, ninguém hoje quer ir para a Venezuela. Hoje, alguém quer passar férias na Venezuela?
ninguém vai querer passar férias na Venezuela. Sabe por quê? Porque hoje a Venezuela está na miséria. Hoje a Venezuela está quebrada. Mas há 18 anos atrás, a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. E como pode um dos países mais ricos do mundo viver hoje na miséria? A resposta é simples, clara e objetiva. É que a escolha da liderança, do modo de governo, foi escolhido pelo povo. E o povo escolheu um estilo de governo que prometia ajudar os pobres, que prometia socorrer os pobres, quando na verdade veio para acabar com a vida de fato dos pobres. E passou os pobres da Venezuela, passaram de mais pobres para o estado de miseráveis. Sabe por quê? Uma escolha errada decidiu o futuro da nação da Venezuela. Hoje, eu vejo no YouTube uma criança de 7 anos chorando, dizendo que já fazem 2 anos que não come carne. Ela não é culpada. Ela não foi culpada. Culpada foi seus pais que escolheram errado o governo, os seus representantes. Saiba que quem determina o rumo de um país, são os políticos. E se nós escolhermos de forma errada, nós sofreremos as consequências de forma drástica. Se a gente ver o que está acontecendo hoje na Argentina, quem é que não queria ir para Bariloche? Quem é que não queria estar em Bariloche? E hoje, porque os argentinos, isso dentro de 4 anos, porque os argentinos hoje estão comendo comida do lixo? Porque um governo foi mal escolhido. Alguém escolheu mal o seu representante. E a escolha dos políticos, do presidente da República, é que de fato vai decidir a história de um país e o futuro de um país. Será que a gente vai ainda ter dúvidas do que um político pode, a função que ele pode exercer, o poder que ele pode exercer sobre a vida de uma nação? Eu acredito que nós não somos mais leigos nesse assunto. E uma outra coisa que eu quero aqui deixar muito claro. Meus irmãos, preciso falar para os meus irmãos que estão me ouvindo agora. Meus irmãos servos de Deus. Eu, pastor Júnior Trovão, sirvo a Jesus há 25 anos pregando o Evangelho. Eu prego o Evangelho em todo o país. Eu prego no Brasil o Evangelho na praça pública. Eu prego o Evangelho no Brasil, nas igrejas, nas vigílias, em clubes. Sabe por quê? Porque em todos os lugares no Brasil é permitido pregar o Evangelho. Em todo o território nacional é permitido o pastor Júnior Trovão pregar o Evangelho. Aí a pergunta é, por que esse mesmo pastor aqui não pode pregar na Coreia do Norte? Por que esse mesmo pastor que prega em todo o território brasileiro não pode pregar no Afeganistão, no Paquistão, no Azerbaijão? Por que eu não posso pregar na Coreia do Norte sem ser preso? Por que eu não posso pregar na Somália sem ser queimado vivo? Por que eu não posso pregar no Afeganistão sem ser degolado? Sabe por quê, filho? Lá, você que diz que altar de igreja não é lugar de se falar da política. Eu concordo que um ímpio não deve subir no altar da igreja para se falar da política. Mas um servo de Deus, que tem a vida com Deus, por que ele não pode esclarecer a mente do povo? Você sabia? Tem gente que diz como lugar de falar da política não é no altar da igreja. Mas aí eu te faço uma pergunta. Verdade, se lugar de igreja, se lugar da política, altar da igreja, não é lugar de falar da política, a pergunta é, lá na Coreia do Norte, nem altar tem. Lá na Somália, nem altar tem para sequer falar do Evangelho. Lá no Azerbaijão, no Paquistão,
nem altar tem para se falar do evangelho. Olha aí, para você que diz que altar não é lugar de se falar da política. Países onde os políticos proibiram de se pregar o evangelho. Países onde os políticos que foram eleitos proibiu a exposição do evangelho. Sabe por quê? A escolha é mal. A escolha é mal feita. E quando a escolha é mal feita, o resultado é catastrófico. Acredite no que eu vou te falar. A única coisa que é capaz de frear o evangelho é a lei. E quem fazem as leis do país são os deputados e os senadores. Eles que fazem a lei, as leis do país. Por isso, é muito importante o posicionamento da igreja. É impossível que numa era como essa, tenham crentes com a mente fechada, que não se posicione no momento atual como o Brasil está vivendo. Queridos, ou a gente se posiciona agora, ou a gente toma uma posição agora, ou será tarde demais. Ou será tarde demais. Ou a gente muda o nosso posicionamento, ou será tarde demais, ou seremos escravizados por homens diabólicos. A política, quem criou foi Deus, mas quem coloca homens com coração diabólico é teu voto, não é Deus. Deus criou a política, mas quem escolhe homens ruins, homens perversos, homens com coração diabólico, é o seu voto. E quem escolhe é você. Então o culpado não é Deus. O culpado é quem faz mal às suas escolhas. E deixa eu falar um pouco mais aqui. Aí, eu vejo um monte de gente dizendo assim: mas homens que entram na política se corrompem. Se corrompe. É mesmo. Pastor que entra na política se corrompe. E até parece que precisa da política para um homem se corromper. E uma pessoa que coloca o ar-condicionado dela no gato, ela não precisou ir para Brasília para se corromper. Ela está furtando energia dentro de casa. Ela se corrompeu dentro de casa. E quando o policial te aborda, pede documentação e habilitação do veículo, e quando falam que de fato, cadê seu documento? E quando vê que o IPVA está atrasado, e o policial diz que vai levar seu carro, e a maioria das pessoas colocam R$100 dentro do documento e dá para o policial. O cidadão se corrompeu sentado no banco do seu carro e ainda quer corromper o agente. E quando a mãe, que o credor bate na porta, e quando bate na porta? E a mãe olha pela greta da porta e diz: vai lá e fala que mamãe não está em casa, fala que mamãe só vai chegar à noite. Você corrompeu sua filha a mentir. Você está se corrompendo. Então, não precisa de Brasília. Tem gente, irmãos, que está trabalhando num trabalho. Ele está trabalhando de conferente. Daqui a pouco, é para anotar 10 caixas na nota. Ele anota 10 e deixa passar 15. Se corrompeu no local de trabalho. Tem gente que furta energia. Tem gente que furta água. Tem gente que faz tudo. Não se precisa de estar em Brasília para se corromper. O problema nunca vai estar no lugar. Trovão, mas o diabo está em Brasília. Satanás está em Brasília porque Brasília é um lugar sujo. Eu não sei se é uma afirmação de muita gente, mas a Bíblia diz que Satanás estava no lugar mais puro da terra, no lugar mais puro, mais limpo de toda a terra, criado por Deus, gerado por Deus, chamado Jardim do Éden. O diabo estava lá, no Jardim do Éden, mas sabe por causa de quê? Não por causa do jardim, mas por causa de Adão e Eva. O diabo nunca vai estar no lugar por causa do lugar. O diabo sempre estará no lugar por causa das pessoas. Então, o que atrai o diabo não é o lugar, e sim as pessoas. Posso te falar uma coisa aqui muito séria? Quem sujou o Éden foi Adão e Eva. Não foi Adão e Eva, não foi o Éden que sujou Adão. Foi Adão e Eva que sujou o jardim do Éden. Não é o lugar que corrompe o homem, é o homem que corrompe o lugar com seu coração corrompido. Mas quando o coração do homem é limpo, quando o caráter do homem é forte, ele vai ser um Daniel da vida.
E assentou Daniel no seu coração a não se contaminar e nem beber do comer dos manjares do rei e o vinho que o rei bebe, que o rei servia. Então, querido, somos nós que fazemos a diferença no lugar. E eu vou falar uma coisa para você. Se eu tivesse frente a frente com você, tivesse a oportunidade de conversar pessoalmente, eu faria uma pergunta. Esse dia, o cidadão chegou na minha cara e falou: pastor, eu acho que se o senhor entrar na política, o senhor se corrompe. E eu fiz uma pergunta a ele. Eu dei uma resposta perguntando. Eu disse: já que você está dizendo que se eu entrar eu me corrompo, posso te fazer uma pergunta? E ele disse: pode. Eu perguntei para ele: se você entrasse na política, você se corromperia? E sabe o que ele respondeu para mim? Eu não vou me corromper. Eu fiquei olhando para ele e falei: ué, mas espera aí. Você está dizendo que eu vou me corromper. E você está dizendo que se você entrar lá, você não se corrompe? Aí eu disse para ele o seguinte: a sua resposta é simples. Ele disse: qual é? O que o senhor quer dizer? Eu disse: é o seguinte, é porque você conhece o seu caráter. Por isso que você está dizendo que não vai se corromper. E eu disse para ele, apertei a mão dele, eu disse: prazer, eu sou o pastor Júnior Trovão, eu também conheço o meu caráter. Então, cada um tem seu caráter. Cada um sabe aonde está. E acredita no que eu vou te falar. O homem vai levar para o lugar que ele vai quem ele é. Ele, aonde ele for, ele vai levar para aquele lugar que ele está a pessoa que ele é. Quando eu estiver em Brasília, eu vou levar o que eu sou. É esse homem aqui que vai para Brasília, filho. É esse pastor aqui que vai para Brasília. Eu nunca vou deixar de ser pastor. Eu nunca... Você quer ver uma coisa? Eu estou fazendo uma live política. Mas eu não consigo fazer uma live política sem falar da Bíblia. Porque é a minha essência. Isso está dentro de mim. E aonde eu estiver, eu serei quem eu sou. Nenhum lugar será capaz de tirar de dentro de mim quem eu sou. Eu já estive no tráfico de drogas há 26 anos atrás. Eu já estive lá no tráfico de drogas. Mas eu não gostava que ninguém falasse mal de pastor perto de mim. Eu não gostava que falasse mal do evangelho perto de mim. E eu não gostava que falasse contra Deus perto de mim. Aí você se pergunta, como um traficante não gosta que fale mal de pastor, que fale mal da Bíblia, que fale mal de Deus? Sabe por quê? Eu fui criado e nascido no evangelho. E eu tinha princípios que meus pais colocaram dentro de mim enquanto eu era criança. Então, esses princípios foram comigo. Por onde eu andava, esses princípios estavam dentro do meu coração. Imagine, se eu no tráfico, os princípios de Deus não saíram de dentro de mim, imagina eu hoje, 25 anos, firmado na rocha. Não importa, aonde eu estiver, eu serei esse trovão aqui. Eu serei esse pastor aqui. E lá em Brasília, eu serei esse homem de Deus lá dentro. Vão ouvir o evangelho lá dentro. Projetos de lei, filho, pode ter certeza, eu lá dentro. Descriminalização do aborto não passa. Eu lá dentro. Descriminalizar as drogas não passa, trovão. Mas o Senhor saiu dessa vida. Se droga fosse bom, não se chamava droga. Se eu tiver lá dentro, ideologia de gênero, esse daí, meu filho, nossas crianças não serão atingidas. Se depender de mim, esse tipo de ensino já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Não vai chegar, não vai passar. A liberação do aborto no Brasil só é a favor do aborto quem está vivo. Porque aborto não é uma questão de saúde pública, é assassinato de uma criança. É um assassinato de um bebê no ventre. Então, se eu tiver lá, não passa. Pautas esquerdistas, não passa, filho. Não passa. Para mim, qualquer um tem direito a ter direito. Qualquer um. Hétero, mulher, lésbica, homossexual, todo mundo tem direito a ter direito. Desde que o direito que eles querem não venha sobrepor o meu direito. Porque aí, filho, aí a gente se levanta, aí a gente vai,
falar ali dentro da palavra e também como deputado. Então, é uma live de esclarecimento. Não venha se opor, não venha se esquivar desse momento. Igreja, somos 70 milhões de evangélicos. Nós temos poder de decidir uma eleição. Nós temos poder de eleger um deputado, temos poder de eleger um presidente, um senador. É a igreja. A igreja não vai servir mais de massa de manobra. Não vai servir mais. E eu vou falar uma coisa, para a gente encerrar essa live. Filho, posso dizer com toda sinceridade, alguém que chama um político de corrupto e no dia da eleição vende seu voto por R$100, R$200, você não tem moral para chamar ninguém de corrupto. Porque corrupto é quem aceita ser corrompido também. Então, não venda seu voto, não negocie seu voto. Porque é por isso que nós, de fato, temos aí criado esse cenário político desastroso que estará aí. Sabe por quê? Porque se um homem chega para comprar seu voto e ele dá o que você quer, se você quer uma cesta básica, se você quer saco de cimento, se você quer pagar suas contas, se ele dá o que você quer, com certeza você vai dar o que ele precisa. Então, a lógica é essa. Se ele me deu o que eu quero, eu vou dar o que ele precisa. Aí, se formos olhar por essa visão, você não analisa quem ele é, o que ele defende, o que ele pensa, qual é o seu padrão de família. Então, somos nós os criadores de monstros. Somos nós que colocamos esses homens lá. Muda sua concepção, muda seu pensamento. E esses pessoais aí, ó, pode ter certeza, a maioria dessas pessoas que dizem que crente não deve se meter em política, pode ter certeza que, por certeza, deve ser um esquerdista enrustido. Deve ser alguém enrustido que está aí no meio do rebanho, querendo, de fato, tirar a gente de jogada, tirar a gente do nosso posicionamento, para depois fazer esse povo de escravo. Mas enquanto tiver homens com a mente entendida, enquanto tiver homens de mente aberta, ninguém engana mais a igreja, filho. Eu deixei passar 2018, sabe por quê? Perguntaram para mim por que o senhor não veio como candidato em 2018, sabe por quê? Eu tive a oportunidade, mas eu não tinha preparo. Eu deixei passar 2018 e me preparei 4 anos para chegar com força, para chegar preparado. Vou chegar dentro daquele parlamento preparado. E pode ter certeza, serei um homem que vou dar orgulho à igreja, vou dar orgulho à minha nação, vou dar orgulho ao meu estado do Rio de Janeiro, vou dar orgulho à cidade que eu nasci, em Nova Iguaçu, vou dar orgulho aos meus pais, vou dar orgulho à minha família e vou dar orgulho à minha igreja. Pode ter certeza, eu tenho dado orgulho como pregador do Evangelho. Eu pode ter certeza que eu tenho dado orgulho como homem de Deus nesses 25 anos e também vou mostrar que vai ser possível. É possível estar lá dentro sem manchar as vestes, é possível estar lá dentro sem se corromper, porque eu vou falar, alguém que diz que você tem que estar, se estiver lá dentro se corrompe, então as pessoas, os crentes que pensam assim, então ele depende de lugar para se manter fiel. Isso. Vamos compartilhar aí. Compartilha o pessoal do Facebook. Compartilha pra gente aí, que a gente vai fazer um grande clamor no final. Queridos, estou aqui, ó. A vozinha tá indo embora. Nessa pegada direta aí sempre. Ei, pode ter certeza. O Pastor Trovão tá na direção de Deus, irmão. Pastor Trovão está na direção de Deus. Por que o Pastor Trovão tá fazendo essa live? Porque eu preciso esclarecer a mente dos meus irmãos. Há 30 anos atrás, disseram que a televisão era disseram que a televisão era do diabo. E olha na mão de quem? Na mão de quem os canais de televisão estão. Será que você consegue colocar seus filhos para ver uma grade de programação? Será que você consegue? Não consegue. Eu não consigo deixar meus filhos na frente de uma televisão hoje, na TV aberta. Salve-se lá alguns canais. Uns
Mas se aquela geração que dizia que a televisão era do diabo, se eles tivessem o entendimento que nós poderíamos estar utilizando as televisões hoje e evangelizando, o Brasil estaria muito mais evangelizado do que é hoje. Aí eu te falo, aquela geração demonizou a televisão e a gente vê o resultado na mão de quem a televisão no Brasil, na mão de quem os canais de televisão está. A maioria está na mão de ímpios. Hoje, pegamos uma geração de crentes que demoniza a política. Então, olha aí, nós demonizamos a política e na mão de quem a política está? A maioria está na mão de homens perversos. A maioria está na mão de homens ímpios. Se nós tivéssemos a sabedoria e a intenção de colocarmos homens certos na posição certa, nosso Brasil estaria melhor do que está hoje. O presidente Bolsonaro não consegue fazer tudo sozinho. O presidente Bolsonaro não dá. Você está vendo que a maioria das coisas que ele faz é tudo por decreto. É baixa decreto daqui, baixa decreto de lá, porque precisa ter a Câmara dos Deputados ao seu lado. Esse país é governado quando a Câmara dos Deputados está ao lado do presidente, ao lado do governo. Sozinho ninguém consegue fazer nada. Sozinho ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Jesus começou um grande projeto sozinho, mas terminou com 12. Nem Jesus fez tudo sozinho. Neemias precisou de ajuda para reconstruir os muros e também restaurar as portas de Jerusalém. O projeto era de Deus, mas Neemias sabia que sozinho, mesmo sendo um projeto de Deus, ele não conseguia chegar em lugar nenhum. Ei, vamos para cima, vamos fazer a diferença. O Brasil vai mudar. E eu vou falar uma coisa para você, nosso Brasil precisa melhorar nossas leis. As leis no Brasil precisam ser mais rígidas. Nosso Código Penal ainda é muito frágil. Por isso, as pessoas matam, roubam, se corrompem e daqui a pouco estão soltas de novo. Ei, no Irã, se um político se corromper, ele é enforcado em praça pública. No Irã, se alguém roubar, perde as mãos. Um estuprador é morto, pedófilo, nem pensar. E as leis são respeitadas. Sabe por quê? Porque naquele país tem lei. E aonde tem lei, ninguém consegue fumar a consciência, ninguém consegue beber a consciência, ninguém consegue ultrapassar os limites da consciência, porque a lei não deixa. A lei foi para se estabelecer limites ao ser humano. Por ela, eu sei aonde posso ir e sei aonde não posso ir. O que posso fazer e o que não devo fazer. Então, vamos fazer a diferença. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você convide mais alguém, que você fale para mais alguém do projeto do pastor Júnior Trovão. Eu sei quem está me colocando lá. Pense bem. Você acha que um homem que até novembro do ano passado recebia 300 ligações por dia para pregar em todo o Brasil, um homem que já teve 16 países, um homem que é presidente de um evento nos Estados Unidos há mais de 5 anos, um homem que já teve em 16 nações, já pregou nesse Brasil todo, já ganhei mais de 43 mil almas para Jesus. Você acha que eu precisava da política? Eu não preciso da política para me sobreviver. Deus já tem abençoado a minha vida. Deus tem cuidado de mim nesses anos todos. Mas é um projeto, porque existem lugares que eu não vou conseguir entrar como pastor, mas eu vou conseguir entrar como um deputado. E eles vão ter que me receber. E a hora que eles demolem, eu vou pregar o evangelho para eles. Não vão poder me prender, porque eu vou ter imunidade, mas eu vou pregar o evangelho. Lá dentro, eu vou defender a sua causa. Lá dentro, eu vou defender a nossa família, a família tradicional, em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos fazer a diferença para a glória e a honra de Deus Pai. Por isso, eu peço a você, nos ajuda a chegar lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajuda a chegar lá. O meu número para deputado federal é o número 1077, para deputado federal, pastor Júnior Trovão. Vamos juntos fazer a diferença. Perguntaram para mim se eu ia votar no Lula. Posso te dar um conselho?
Vote Lula 22. Vote Lula 22. É o 22. Bolsonaro, irmãos. Bolsonaro a todo tempo é o presidente mais uma vez. O presidente tem mudado, graças a Deus, tem mudado esse país e vai continuar mudando em nome de Jesus. Nunca se teve na história do Brasil, nunca um presidente que desse tanta abertura à igreja. Nunca teve na história do Brasil uma primeira-dama que falasse em línguas estranhas, orasse pela nação brasileira como Michele Bolsonaro. Deus tem abençoado. E tá aí, meu amigo pastor Rafael Gouveia. Quero pedir a você de Goiânia, não esqueça, vamos colocar o pastor Rafael Gouveia de Goiânia, colocar ele como deputado federal. O número dele é 1022. Vamos lá eleger esse homem de Deus aí de Goiânia. Lá em Fortaleza tem o apóstolo Luiz Henrique, homem de Deus, deputado estadual. Deus está fazendo algo extraordinário. E outra coisa, hein? Apóstolo Luiz Henrique, não se corrompeu, já está indo para o seu segundo mandato. Não se corrompeu, prega cheio do Espírito Santo, não abandonou o altar, continua com a igreja. Tá aí, o problema nunca esteve no lugar, e sim no homem, em nome de Jesus. É isso aí, vote Lula 22. Pronto. Aqui, o número do apóstolo. 10.000. O número do apóstolo é 10.000, Apóstolo Luiz Henrique, número 10.000. E da bispa Vanessa é 1.000. Para deputado federal, Vanessa Lima, bispa Vanessa Lima. E para deputado estadual, 10.000, apóstolo Luiz Henrique. Que bênção. Lá de João Pessoa tem também a Lucinha, filha do pastor José Carlos de Lima. Meu irmão, vamos eleger o maior número de deputados, servos de Deus, porque a gente vai fazer a diferença em Brasília. Acabou, filho, acabou. Não vão mais nos fazer de massa de manobra. Vai ser a maior bancada conservadora da história desse país. Você vai ver como o Brasil vai melhorar. Aqui, meu amigo também lá de João Pessoa, né? Paraíba, Samuel Mariano, número 35000, aí, 35000, meu amigo, para deputado estadual, pastor e cantor Samuel Mariano. Vamos juntos fazer a diferença. Não esqueça, para deputado federal, pastor Júnior Trovão, número 1077. Para presidente, vote Lula 22. Vote Jair Messias Bolsonaro, número 22. O Brasil quer mudança, o Brasil precisa de mais, em nome do Senhor Jesus. Pega esse vídeo aí, compartilhe, marque alguém, em nome do Senhor Jesus, e vamos juntos fazer a diferença. Pastor, irmãos, olha só, escuta bem. Nós vivemos numa democracia. Eu sempre digo o seguinte, deixa eu deixar um ponto claro aqui, quero deixar bem claro. Eu amo a pessoa do presidente, do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, como o meu próximo. Eu amo ele como o meu próximo, mas eu não concordo com aquilo que ele defende. Não concordo. Eu não concordo com o aborto, eu não concordo em liberar pequenos furtos, eu não concordo que todo tipo de união, ele é o modelo que ele entende que as pessoas podem viver. A Bíblia pensa diferente, a Bíblia me fala diferente. Eu não concordo com alguns posicionamentos dele. Eu não concordo em liberar droga, eu não concordo com essas coisas. Pelo posicionamento dele, eu não concordo com ele. E outra coisa, já provou o que tinha que provar. Em 16 anos que o PT esteve no poder, não mudou o Brasil, não mudou, e não é agora que ele vai mudar. Então,
de forma alguma, para mim não tem mais chance. Ele não tem mais chance para mim como presidente. Se depender de mim, ele não ganha. Acho que deveria estar aí curtindo a sua aposentadoria, esquecendo um pouco essa questão política e deixa para quem de fato quer fazer. Então, meu voto é Bolsonaro, 22, vai ganhar e vai ganhar no primeiro turno. No primeiro turno ele vai ganhar. Com certeza ele vai ser eleito logo no primeiro turno. Então, vamos para cima, vamos fazer a diferença e vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O PT, ele defende o socialismo. O socialismo. Se você provar para mim em algum país do mundo, onde o socialismo deu certo, eu viro PT. Se tiver alguém que prova para mim que o socialismo que o PT defende deu certo em algum país do mundo, eu voto no Lula. Vai lá, veja se tem. Porque, filho, não deu certo em lugar nenhum do mundo e não vai dar. Não dá certo. Então, vamos pra cima. Tô vendo aí o vlog do Lisboa. Lisboa, Deus abençoe, meu amigo. Tá vindo como deputado federal pro São Paulo também, se eu não tô enganado. Vamos colocar esse homem de Deus lá. Pra fazer uma bancada forte quando chegar em Brasília. Deus abençoe. Fiquei sabendo do que você passou aí. Que Deus te ajude, vi as lágrimas nos seus olhos. Que Deus te ajude em nome do Senhor Jesus. É um pouco difícil fazer o certo nesse país, mas nosso país vai mudar, porque Deus é o Senhor dessa nação, em nome de Jesus. Pega o aviãozinho aí, e compartilha. Manda pros amigos, né? Manda pros amigos aí, vamos compartilhar, porque é Bolsonaro 22 e Pastor Júnior Trovão para deputado federal, em nome do Senhor Jesus. Ô Lisboa, tô falando para eles aí, vote Lula 22. Vote Lula 22. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, para a glória do nome do Senhor Jesus. É isso aí. Socialismo é perverso. Aonde chega, traz caos, traz dor, traz miséria, traz morte, assim como acontece com o comunismo. Nenhum desses dois sistemas, se você provar para mim que o comunismo e o socialismo deu certo em um país só do mundo, eu mudo minha opinião. Se você provar para mim que dá certo, eu mudo de opinião. Não dá certo em lugar nenhum do mundo, tá bom? Tá aí, lembrou muito bem, pastor Marcos Feliciano, um guerreiro lá dentro de Brasília, que Deus tem usado de forma extraordinária para não permitir que, de fato, esses projetos malignos contra a igreja passem. Ai de nós, se não tivesse a bancada evangélica lá dentro do parlamento. Muitos projetos malignos já teriam passado e até mesmo prejudicado a igreja de uma forma que você nem imagina como poderia de fato prejudicar a noiva do Senhor Jesus. Homens certos, na posição certa, geram resultados extraordinários. O número do pastor Júnior Trovão é 1077. Digita aí nos comentários aí, 1077. 1077. Juarez Tavares, rapaz, Juarez Tavares, meu irmão. Imagina eu em Brasília e Juarez Tavares lá em Minas. Meu irmão, Satanás vai passar mal, filho. Você pode ter certeza que o capeta vai passar mal, irmão. Pode ter certeza que a gente vai chegar com a corda, vai chegar com o grandão da Galileia lá para fazer a diferença. Coloca aí nos comentários aí o número do pastor Júnior Trovão, 1077 para deputado federal. Isso, olha aí, pessoal colocando aí 1077. Esse é o número da virada. Facebook 10, o Facebook também? Pô, o Facebook tá aí me dando uma força, meu irmão. Eu tô muito feliz. E eu vou falar uma coisa para você. A gente não tem dinheiro, não. Tem não. Mas a gente tem Deus e o povo. Você vê aquela multidão lá com o pastor Júnior Trovão, dançando, indo para a rua. A maioria ali é voluntário.
a maioria é voluntário. A maioria que entra ali é voluntário, vai lá de forma voluntária, abraça a causa. As pessoas vêm pedir o material do pastor Júnior Trovão. Pastor, me dá seu material, eu quero trabalhar para o Senhor de graça, eu quero ajudar o Senhor, eu estou falando para a minha família, sabe o que é isso aí? É Deus colocando a gente no coração do povo. Eu não tenho dinheiro para dar, as pessoas sabem disso, o pastor Júnior Trovão é muito sincero. Nós não temos dinheiro, mas temos sinceridade, temos verdade, e eu orei para que Deus fizesse isso com o coração do povo. Então, eu não queria que as pessoas fossem atrás de mim, pelo dinheiro que a gente pudesse dar a ela. Porque tudo que começa pelo dinheiro termina. Mas eu vejo as pessoas que me abraçaram, as pessoas que estão me ajudando, vão comigo pela manhã, vão comigo à tarde. Às vezes, nem um almoço a gente tem, nem um almoço. Mas eles estão lá, no início até o final com a gente. Esse é o povo que a gente quer do nosso lado, esse é o povo que a gente tem que honrar esse povo. Deus abençoe. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Tá aí, ó, Sonora Vinícia Porto, já botou aí 1077, em nome do Senhor Jesus. 10, Vila Rosali, São João de Meriti, o Rio de Janeiro, irmãos, está ligado com a gente aí, para a glória de Deus aí, ó. Pastor Leandro Ferreira, o Rio de Janeiro estar aí, ó. Amém. O varão tá aí falando, pastor, 1077 e 13. Amém. Você, irmãos, eu só estou dando uma orientação. Eu só estou dando uma orientação. Eu só acho que servo de Deus não deve... Você pode até amar o Lula, mas as coisas que ele defende não dá para um cristão apoiar, irmãos. Aí, você está vendo, é o que eu sempre digo, ó, a pessoa vai levar para o lugar que ela está quem ela é. Então, irmãos, eu não posso aceitar um camarada que fala que vai se entralar, vai regulamentar as mídias sociais. Eu não posso aceitar um cidadão que disse que pastor e padre não deve, de fato, se meter na política. Aí eu me pergunto, se um pastor não pode se meter na política, por que ele vai na igreja pedir voto à igreja? Pedir voto a pastor? Ele estava num evento no Rio de Janeiro, que ele disse que era evangélico. Então, por que ele vai lá? Por que ele deveria estar lá se ele fala que pastor não pode se meter na política? O pessoal está falando aqui que já foi quase 1 hora. E eu tô com a garganta ruim. Imagine se eu tiver com a garganta boa. Ai, que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Então, eu falo por meninos que estão na favela. Eles sabem que eu chego para eles e eu comento. Eu digo para eles o seguinte: vocês querem que um presidente que é a favor da vida que vocês levam? Você acha que um homem que quer entrar no poder, que é a favor da vida que vocês levam, você acha que esse homem quer que a alma de vocês vá para onde no final? Porque o traficante sabe que ele está errado. Quem rouba sabe que está errado. Quem está nessa vida sabe que está errado. Como é que eu vou querer estar com uma pessoa que é a favor da vida que eu levo? No final ele quer que a minha alma vá para onde? Pense bem, irmãos. Não há nada contra a verdade, a não ser a própria verdade. Então, tudo é pela verdade. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Senhor Deus, abençoe a vida dos teus filhos. Abençoe teus ungidos, Senhor. Traga cura, traga paz, traga tua bênção sobre a vida deles e sobre a família. Seja com eles. Obrigado pelos teus filhos que estiveram comigo até agora, Senhor, nessa live. Em nome de Jesus, abençoe eles para a glória de Deus Pai. Ó, vou terminar essa live daqui, ó, da Rocinha. Aqui, ó. Estamos aqui na Rocinha, ó. Olha aí, ó. Ó. Maior favela da América Latina, ó. Ó. A Rocinha. Estamos aqui, ó. Olha aí. Ó.
Olha lá. Aí, ó. Olha lá. Aí. Um lugar que muita gente que fala, às vezes nem coragem de estar aqui tem. E não estou aqui só para falar da política não, porque aqui é um lugar que a gente sempre vem para evangelizar, pregar o evangelho, seja em qualquer outra favela, a gente prega o evangelho. Então, é onde Jesus tem colocado a gente tem feito a diferença. Em nome do Senhor Jesus. Vamos para cima, vamos fazer a diferença. Vamos lá. Ei, faz a obra. Quem critica nunca sai do lugar. Quem faz sempre vai prosseguir e construir. Veja os irmãos de José, faladores, falou mal de José, e quando José chegou no governo, observe que quando 13 anos depois, 14 anos depois, eles não conheceram quem era José, mas José conheceu quem é eles. Aprenda, o fofoqueiro nunca muda, mas quem faz o que Deus manda é transformado. Deus abençoe. Um abraço pro Gesiel. Um abraço para quem? Gesiel do TikTok. Ô, rapaz, ó. Tem ajudado a gente. As pessoas aí sempre falam dos meus vídeos no TikTok. E o Gesiel, lá do TikTok, ele que faz a edição dos meus vídeos. Gesiel, obrigado. Deus te abençoe. Você é um menino de ouro mesmo. Seu trabalho é bom, é diferente. E por isso que eu nunca reclamei. Sempre gostei. Até compartilho no meu Instagram o vídeo que você edita lá do Pastor Júnior Trovão. Um abraço, gente. Deus abençoe. E vamos rumo até a vitória, porque somos família Trovão. Família Trovão, a família que mais cresce no Rio e em todo o Brasil. Deus abençoe. Um abraço. I love you. God bless you. Thank you very much.